Olá, meus queridos comentaristas do Repaginar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ivana. Boa noite, Neville. Começando mais um episódio, dessa vez o episódio número 5. Já estamos no nosso quinto, Repaginar. O objetivo do Repaginar é repaginar a gestão, falar a gestão de uma maneira diferente, a partir do que nós chamamos de primazia da gestão. Você que está nos ouvindo, será que eu preciso ser especialista para participar disso aqui? Não, você não precisa ser especialista. Os especialistas estão aqui convidados para falar sobre os assuntos. O nosso objetivo é contribuir com você em temas que vão, somados, ajudar a você a estabelecer o melhor da gestão que possa ter, e a gente chama isso de primazia da gestão. Ok? Bom, Ivana, Neville e Paulo, a gente não combina, a gente combina aqui o discurso, não, a gente vai que vai, né? Não tem nenhum tipo de combinação. Rapaz, aqui é que nem o filósofo Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até tomar um soco. É isso aí. Hoje, então, tá cantando aqui embaixo, né? Qual que é o tema hoje? Quem deve iniciar proativamente o movimento da primazia da gestão, o movimento e a catequese da primazia da gestão dentro das organizações em geral? Esse é o nosso tema de hoje. Eu queria ouvir o panorama de cada um de vocês, mas deixa eu explicar o contexto pelo qual essa pauta foi criada. Ela foi criada a partir de um debate. Não foi bem um debate, eu estava dando um curso aqui para uma galera, e a gente começou a perceber que naquela galera que estava fazendo um curso de indicadores aqui, só tinha um cara que era o presidente da organização, né, que estava ali. E ele estava fazendo um curso técnico sobre indicadores, Neville, imagina. Só um cara que era o diretorzão do hospital, que estava ali num ato humilde, singelo, de entender que ele também deveria aprender aquilo, se não frases dele. Eu não conseguiria me comunicar com essas pessoas que estariam trabalhando um contexto do qual eu não compreenderia. Então, mais importante era eu estar aqui, não para eu fazer propriamente dita, mas para eu ter condição de avaliar, de conversar com as pessoas, né? E ali ficou claro para todos ali presentes que a iniciativa daquilo que eu estava falando não seria do presidente da organização. Eu tinha ali aproximadamente 50 organizações juntas fazendo um curso, e nenhuma delas, o processo de protagonização da ideia, seja ela qual fosse, no caso eram indicadores, né, não viria da tal alta direção. Viria no efeito que eu chamo de efeito bidê. Não sei se todo mundo conhece o bidê, mas tem gente que não conhece o bidê. Quer dizer, o efeito de baixo para cima. Não era a alta liderança que... Talvez a alta liderança lideraria o processo a partir de um certo momento. Mas a protagonização, o início, a proatividade da ideia, da catequese, não era da alta direção. Então, por isso, eles acabaram debatendo isso um pouco, e eles gostaram daquilo que eu falei, do efeito... que eu chamei de efeito bidê, e aí nada mais foi assim para a gente lançar esse debate aqui, na nossa lógica aqui. É isso mesmo, gente? Quem é que, na opinião de vocês, começando pelo Neville aqui, inicia esse processo de convencimento das pessoas que a primazia da gestão é importante? Quem é? Bom, primeiro, boa noite, né, todo mundo. Boa noite para a Vânia, Ivana, Paulo, oficialmente. Antes de mais nada, a gente precisa... esse nome é maravilhoso, mas eu não sei se os menores de 30 anos reconhecem esse nome aí, né? O bidê é uma coisa que já não está mais por aí. A gente vai ter que achar alguns outros Neville, apelidos aí. Oi. Neville, essa palavra é da época que o Mar Morto era vivo. Guaraná com rolha, né? Vocês lembram? 1900, Só para explicar, para quem não sabe, quem está assistindo a gente e não sabe o que é bidê, hoje não tem mais nos banheiros o bidê. Mas o bidê era um compartimento, era um acessório do banheiro que saía uma aguinha de baixo para cima, ok?
aguinha essa que era para lavar as partes. Hoje, os banheiros que tem bidê, ali se coloca roupa suja, se faz tudo, menos usar aquela aguinha que sai, né? Exatamente. Não tem. Eu fui em Angola, e Angola tinha bidê ainda quando eu fui. De baixo para cima, literalmente, né? De baixo para cima, exatamente. E eu concordo com a visão aí, né? Mas eu acho que tem que ser, na verdade, um misto entre o sentir a dor e o agir, né? Então, quem vai sentir o problema e vai identificar a necessidade de uma primazia, de buscar um referencial adequado, vai ser a operação, vai ser o executor, vai ser o cara que está ali no dia a dia, né? Mas quem vai fazer a coisa mudar, como você comentou, né? É preciso ter um diretor fazendo um curso de indicadores que com certeza ele não tinha a mínima ideia de como funcionava uma análise crítica de indicadores com um olhar estatístico, com uma informação mais consistente, né? Para poder perceber que ele precisava ouvir, precisava estar lá, né? Então, eu acredito que, embora o início, vamos dizer, a faísca deva vir, acredito, pela operação, né? A ação final ali, a ação efetiva, né? A mudança real para que as coisas aconteçam, vai ter que ter a participação da hoje chamada alta direção, alta gerência, depende da norma aí, alguns nomes que a gente tem para essa liderança formal, né? Então, eu acho que deveria ser um misto disso, né? Então, é um efeito bidê, mas é um efeito bidê que tem um chuveirinho em cima aí que tem que participar nesse processo. Pelo menos, mais ou menos, minha visão seria essa daí. Paulo, o que você acha, Paulo? A gente já debateu isso alguma vez sem esse foco, mas... Porque sabe, Neville, eu até concordo com você dos dois aspectos, mas o iniciador mesmo, que é o foco daqui, nunca é essa direção maior, sabe, cara? Eles são mais uns adesos ou não adesos de alguma coisa. O que você acha, Paulo? Na verdade, existe... Para o staff começar a tomar consciência da necessidade da primazia, ele tem que também mudar o modus operandi deles, né? Porque se ele continuar tarefista, conformista e infeliz, ele não vai querer mudança, né? Ele não vai querer transformação, se ele está adequado àquilo que ele já faz. Eu acho que precisa de um catalisador, sabe, Pavan? Eu já sei do outro. Eu acho que eu tenho que ter um agente externo que faça o efeito de catalisador para fomentar essa mudança, né, de comportamento com relação à primazia da gestão por parte da staff, da baixa gestão. Mas se ele não articular também com a alta gestão, também não funciona nada, porque não tem orçamento, não tem aprovação, não tem nada. Eu concordo com o Neville nesse sentido. Mas o que a gente identifica muito é o quê? É o despertar, né? Não se desperta para aquilo, para melhoria, não por falta de buscar o conhecimento, mas porque não quer mudar mesmo. Se você for perguntar lá para os caras que tinham carroça lá, qual era o que eles queriam de melhoria no transporte urbano no início do século XX, eles iam dizer que é carroça com mais cavalos, mesmo tendo carros à disposição. Então, se não tiver um agente catalisador que chegue para ele e fale assim, olha, isso aqui pode melhorar a sua vida, esse processo pode ser otimizado, Mas uso de quem indicadores... é esse agente catalisador, Paulo? Essa é a pergunta. Quem é o agente iniciador? Diga, Neville. Não, só puxando um pouco a ideia do Paulo, né, do agente catalisador, muitas vezes, não sei, o meio externo, aí, o contexto externo, ele ajuda, né, a perceber. Só que eu acredito, Paulo, que também tem aí, a minha visão, né, erros de percepções muito graves, né? O cara age num problema que não necessariamente é um problema, aquilo que o Pavano falou, o cara não percebe a dor, às vezes. Então, eu acho que tem um... Seja bem-vindo, Paulo! Seja bem-vindo, bom, Paulo? Eu acho que tem um agravante aí, né? Às vezes até tem um meio externo, mas o cara ainda não consegue perceber, né? Quer ver? Então... Vamos ouvir a nossa dama do pedaço aqui. Ivana, quem é o catalisador inicial? Não é qual a condição para a coisa funcionar. Quem é o cara que começa?
Então, Pavani, para te responder isso, eu faço questão de fazer aqui uma observação que para mim é fundamental nessa resposta. A diferença entre cargos de comando e liderança. O catalisador é o líder, mas o líder não é necessariamente o cara que tem o cargo de comando, né? É aquele cara que consegue mobilizar um grupo de pessoas para que esse grupo de pessoas concretize aí os objetivos institucionais. Às vezes eu tenho isso no operador, não é? Então, eu continuo achando que é a liderança, mas é essa liderança, não a liderança do cargo de comando, é a liderança que é o mobilizador, é aquele que mobiliza pessoas, né? Mas também queria fazer um outro comentário, que eu fico, às vezes, muito preocupada com essa tendência, às vezes, que o pessoal tem de colocar a responsabilidade do protagonista numa tal área de qualidade, né? Que eu falo que, muitas vezes, se você não tem a maturidade para entender o papel do que seria uma área de qualidade, parece que a qualidade é a responsabilidade da área e não de toda a organização. Então, cuidado com essa expectativa de colocar o catalisador numa área de qualidade, porque não é isso, não, né? Eu entendo que o que a gente precisa é identificar mesmo aí as lideranças dentro das organizações para que a gente possa ser o catalisador disso. Até porque, às vezes, o cargo de comando é que tem que ser catequizado, né? Quando a gente fala que dá catequese, às vezes não é exatamente ele que vai puxar isso daí, mas é ele que tem que ser catequizado. Eu até gostaria de lançar, só para finalizar, um pouco essa discussão da alta liderança. O que é essa alta liderança? É mais de 1,70 m, porque eu tenho altos cargos de comando, né? Mas alta liderança hoje, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Sobre esse nome, né? O Paulo, tá adotado. A sua sugestão é o tema da próxima segunda-feira. Virei líder. E agora? Olha, legal esse tema, né? Já atendendo as solicitações, Paulo, é a próxima que a gente vai colocar, porque eu tenho também uma coisa bacana para comentar sobre esse aspecto. Mas veja, senhores, corroborando o que vocês disseram, vocês já viram, na experiência de vocês aqui, nós somados aqui, devemos ter, não vou nem falar, mas devemos ter quase um século aí de experiência em consultoria. Somando nós 4 aqui, o negócio não é brincadeira, não. Temos quase 100 anos aqui somados de experiência. Vocês já começaram alguma coisa pelo meio do principal executivo? Eu confesso a você que dá para contar nos dedos de uma mão a vez que qualquer iniciativa de contratação minha começou com esse cara. Entendeu? Na grande maioria das vezes, é alguém que foi acordado por circunstâncias sistemáticas ou acidentais, por profissionais como nós. Ele acordou para a situação e aí ele tem uma missão: fazer esse processo alastrar dentro da companhia, conseguir aprovações para que a gente alastre, faça esse tipo de acordamento a mais pessoas. Mas é uma coisa, quer dizer, o cara que começa, ele não é o cara que dará continuidade, porque tem que ter todos esses aspectos que vocês falaram. Aprovação, tem que vender internamente as ideias e tal. Mas eu queria valorizar esse cara que começa, porque esse cara que começa, ele está sozinho nesse primeiro momento. Ele está completamente sozinho, acordado por uma condição que mais tira o sono dele do que dá. E agora, o que ele faz com essa coisa? Eu me lembro hoje que a gente terminou esse curso, tenho 90 pessoas que têm uma missão de reproduzir o que a gente falou em 5 dias para o seu líder, e ele não tem essa capacidade, ele não vai conseguir falar como a gente falou desses 5 dias. Ele precisaria de os 5 dias do cara. Então,
Da onde vem esse cara? Qual é o perfil desse cara? A Ivana começou a dar a fita. O perfil é um cara resiliente, um cara que está acostumado a receber pouco. Quem é? Qual é o perfil desse cara que inicia o processo? Não um cara que a gente sabe que ele não vai fazer sozinho a jornada andar. Mas esse iniciador, para mim, ele é um grande cara e que a gente fala pouco nele. Qual é o perfil nele, Paulo? Qual é o perfil desse cara que começa essa jornada de convencimento catequista? Tem que ser igual José de Anchieta mesmo? Como é que é? Eu se trazer para o lado da inovação, né? Eu acho que esse líder aí é um cara que defende a cultura da experimentação. Por que cultura da experimentação? Você vai falar, poxa, Paulo, você é o cara de dados, falando de experimentação, porque a casualidade hoje é muito importante dentro de qualquer processo. O Google falando aqui. A experimentação é muito importante. Vou dar o estudo de caso da empresa que implantou com a gente o sistema de gestão de inovação. A iniciativa veio do presidente. Então ele chegou e falou assim: olha, eu quero trabalhar cultura de inovação dentro da minha empresa. Eu já faço inovação, já tenho, mas tudo vem da minha cabeça, né? E VGA, né? Via goela abaixo. Eu quero mudar esse cenário. Eu quero que os meus colaboradores também colaborem com transformações dentro da empresa, né? Processos, né? Ativos digitais, tudo mais. Essa iniciativa dele veio no decorrer do quê? De ele achar que a empresa dele poderia se tornar obsoleta, que ele achar que o negócio dele ia se tornar obsoleto no curto espaço de tempo. E ele não via dentro de uma única mente a capacidade de resolver essa hipótese, de trabalhar essa hipótese. E a experimentação que ele acreditou é o quê? Deixar que as pessoas proponham suas ideias e aprendam como transformar a inovação, não iniciativa, mas um processo, como todo e qualquer processo dentro da empresa. Então, ele é um cara resiliente, ele é um cara que teme o futuro. Eu acho que o temor é o mais importante. Ele teme o futuro do negócio. E como ele teme o futuro do negócio, é aquela velha história. Quando tu tá lá para baixo, tu sai rezando para tudo que é santo, né? Entendeu? A mesma coisa acontece com o CEO quando ele não tem conhecimento do que vai acontecer e ele sente uma sensação de perigo. E aí ele trabalha, então eu preciso melhorar o processo, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer aquilo ali, mas sozinho eu não consigo. Aí o catalisador, neste caso, foi uma consultoria externa, né, que conseguiu fazer essa conexão da estratégia com a governança, né, e dar oportunidade de algumas pessoas participarem da estratégia da empresa, independente do grau de comando, viu, Ivana? Independente desse grau. Então, assim, o que eu vi que essa pessoa, a característica dela é medo do futuro, entendeu? Isso medo catapulta ela para frente, você acha? Exatamente. Essa é a minha opinião. Mas, falou, eu ainda acho o seguinte, ó. Queria que depois a Ivana comentasse. Como é que eu vou dizer isso sem magoar, cara? Puta merda, eu tenho uma dificuldade de falar isso sem magoar. Solta, Pavani, solta. Sabe, Neville, é o seguinte, ó. Quando você falou, por exemplo, esse presidente que veio falar que importante era a inovação, ele não está consciente, ele está envolvido por um processo de moda, porque a inovação não é um assunto da moda, é o assunto do momento. O cara quer inovação, mas não sabe. Como ele quer transformação digital, mas ele não tem noção de transformação digital, não é aquisição digital. É outro fundamento. Então, na minha cabeça, o processo da consciência mesmo, ele não veio desse cara que você acabou sendo contratado para fazer o trabalho. Ele tinha um mote na cabeça, que era uma moda, alguém estava fazendo algo, ele tinha que fazer também, e ele foi procurar ajuda. Mas não é isso que eu me refiro ainda, sabe? Não é esse argumento de que algo está ruim e que eu preciso arrumar alguém para me ajudar.
Não, porque a pior coisa que eu acho que pode ter é quando alguém me liga e fala que quer a mim para resolver um problema que ele já diagnosticou. Porque esse problema que ele já diagnosticou, provavelmente ele diagnosticou errado, a solução é outra, e ele quer aquela que ele botou na cabeça que ele quer. Então, eu não me refiro ao processo de início de ação, é um pouco anterior ainda o processo, sabe? Sem ser motivado pela moda do momento, como é que alguém saca que algo precisa ser? Como é que alguém descobre que a linha que se está seguindo não é a adequada? E esse cara toma, vamos falar assim, gente, espera um pouco. Né? Ivana, você tem essa função nos lugares onde você esteve, né? Está. Você é isso, você é a pessoa que acorda os outros. Você não acha? Qual é o teu perfil? É um perfil agregador, de negociação, de dizer o que precisa ser dito? Qual que é o segredo? Porque a Ivana faz isso muito bem, fez a vida inteira. Se não estou enganado, né? Não, Pavani, você está certo. Eu ia até dar esses exemplos de experiência minha mesmo. E aí eu discordo um pouquinho do Paulo, porque eu digo assim, olha, o perfil é o inconformado otimista. Pensa no cara que é inconformado sempre, né? Aquilo nunca é suficiente para ele, mas ele é otimista, vai dar certo, vamos lá. Esse, para mim, é o líder que mobiliza, né? Ele não se conforma com seja lá qual o resultado que aquela organização está no momento, e ele acha sempre que tem algo que dá para fazer. Né? Agora, também tem um perfil, e aí falando um pouquinho... Uma vez eu ouvi de uma pessoa, Pavani, que dizia assim para mim, você sabe que quando a organização começa a ficar boa, né, você provavelmente vai ficar infeliz aqui e vai para outro canto, né? Porque você tem que ser o perfil daquele que vai sempre construir, não consegue ter prazer daquilo que construiu. Parece que o prazer é estar em construção o tempo inteiro. E eu fiz até uma reflexão sobre isso, porque quando a pessoa me disse, eu achei que eu ia ficar numa sofrência muito grande a vida inteira, né? Eu falei, poxa vida, eu nunca vou curtir a construção? É isso que estão querendo me dizer? Então, parece que é isso mesmo, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Mas eu também queria contar duas coisinhas aí, falar para... Oi, desculpa. Antes de você contar, gerando uma expectativa, vamos fazer o nosso primeiro momentinho brilho nos olhos, mostrando o institucional da Expert Global do Paulo Carvalho. Um minutinho, já voltamos. Guarda aí, Ivana. Volta com esses dois motivos aí. Um dia eu vou ter um vídeo desse, um dia eu vou fazer um negócio bonito assim. Fala, Ivana, quais são os pontos que você ia concluir? Na verdade, não eram nem pontos, eram dois exemplos, que você perguntou assim, olha, vocês já foram contratados por principais executivos e tal? Então, eu tenho dois exemplos disso. Sim, fui. Um, pela situação que o Paulo Garcia colocou aqui. Assumi a liderança, e agora o que eu faço? E aí, contratou para que eu pudesse dar as respostas, né? O resumo dessa pessoa, isso é muito difícil, ainda bem que eu não sou mais gestor, sabe? Agora estou vivendo uma vida em paz, né?
Essa foi uma experiência. A outra experiência foi assim: Ivana, eu vou contratar porque eu quero ganhar um reconhecimento. Né? Tá bom, você quer ganhar um reconhecimento, era o prêmio, o foco era o prêmio. Né? Aí, assim, começa assim, mas tá difícil esse negócio, né? Mas precisa tudo isso? Mas... Então, é só para dizer assim, começa de cima, mas quando eu também começo com esse viés, né, é pior do que não começar de cima. É pior. É pior do que não começar de cima. Então, acho que são duas experiências que eu queria colocar, mas reforçando também, sabe, Pavani, que muitas vezes eu vejo nas organizações que o pessoal fica naquela... Você tem o catalisador, eu vou pegar também o meu exemplo aí que você citou. Ok, eu motivo, vou lá, mobilizo, não sei o que e tal. Aí o pessoal muda uma liderança, muda o cargo de comando, o chefe, fica tudo esperando ver se o chefe agora vai aprovar isso ou não vai aprovar isso. Eu falo, não estou entendendo essa espera de vocês. Quer dizer, você mobiliza, mas o pessoal quer um chefe para estar validando o que você faz, sabe? Então, ainda que quem leve é aquela liderança independente do cargo, como é importante o cargo, em algum momento, estar junto, porque o catalisador não dá conta disso sozinho, isso é fato. Não, eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, esse iniciador, esse desbravador, vamos chamar assim, né? Esse cara que começa vamos chamar ele de abridor de alas, é o abridor de alas. Eu aqui no meu sistema, no meu CRM, quando uma pessoa é rotulada como abridor de alas, ele ganha muita coisa aqui conosco, porque a gente valoriza muito mais ele do que qualquer primeiro executivo de uma organização. Esse cara, para nós, é muito importante, porque ele é, de fato, esse protagonista, ideólogo, que vai começar um processo de catequese interna. E ele até deu uma frase que ele diz para mim, que diz assim, deixa comigo, calma. Ele sempre diz assim, calma, Pavani, calma. Não é por aí, deixa que eu conduzo aqui o processo. Essa condução é feita por esse iniciador. Ele não aprova nada, mas ele consegue coisas que alguém tem que valorizar esse cara. Às vezes ele não é nem líder formal da companhia. Quantas vezes eu já vi isso? Poxa, pessoas que têm um nível de poder decisório muito baixo na organização e que foram os... Se eu perguntar assim, como é que a coisa começou? Começou com um fulano ali, ó. Foi ele ali que nos viu fazer alguma coisa, acordou, porque há um despertar na história, há um despertar aí. Quando ele desperta, ele fala assim, puta que país. É isso. Preciso trazer isso para cá. Essa venda interna é um trabalho muito, muito louco de fazer. Eu vejo isso como o grande desvalorizado na história, sabe? Esse cara. Esse cara é pouco valorizado. E ele é o protagonista inicial, ele é o desbravador. Claro que sem apoio depois não vai sair muito desse desbravador. Não vai acontecer nada na prática. Mas sem ele, não sequer iniciaria um processo, né? Quer ver? Eu queria perguntar para vocês, quer dizer, vocês concordam comigo, antes de eu evoluir aqui, vocês concordam que esse desbravador é pouco valorizado nessa história? Se eu fosse falar aqui o nome, eu tenho o nome dos desbravadores dos meus 32 anos de consultoria. Essas pessoas vão falar assim, Pavani, mas não sabia que você me valorizava tanto. Nossa, foi por aí, foi por você que começou, não foi pelo líder mais alto, não. Foi por essas pessoas que a coisa começou. E ela tem uma astúcia que eu tenho dificuldade de... Eu não acho que eu seria esse cara dentro da organização. Eu seria mais o troglodito, que fala, não quer mais pra puta, que vai se fuder. Você não acha, pô? Vocês concordam com isso comigo? Que esse cara devia ser mais valorizado, esse protagonizador inicial, esse proativista?
Com certeza. E eu só enfatizando duas coisas que a Ivana colocou, que a palavra para mim é essa mesmo, inconformado, né? Inconformado, otimista. Eu colocaria uma pitada de um cara com competitividade, um quê de loucura também, que eu acho que é importante nesse processo. E eu vivo muito isso, Pavano, porque a minha consultoria é uma consultoria altamente especializada, né? Consultoria técnica, com uma aplicação muito prática, né? A gente não tem tanto foco em norma, mas em resultado, né? E é difícil vender isso, cara. É difícil pra caramba, assim, né? Para dizer outra coisa, né? E é esse cara que faz essa venda. Eu tive vários casos aí, vários estudos de caso que eu poderia citar aqui de grandes empresas, médias empresas, onde foi esse cara que começou a brincadeira e foi tocando primeiro na operação até a gente conseguir sentar na mesa de um presidente Ele é um e ampliar o arrombador. processo. Exatamente. Você acha, Paulo, isso não é verdade? Esse cara não é pouco valorizado pelo mundo? A gente fala que sem apoio da alta liderança, é verdade, mas sem iniciação desse iniciador, nada acontece também. Eu não tive muita sorte durante a minha vida em ter essas pessoas do meu lado. Normalmente, quem contratava, eu chamo de aquisicionistas digitais. É aquele cara que vai comprar uma solução e precisa implantar aquela solução para resolver, né, automatizar processos, conseguir ter uma gestão melhor de dados, das informações, e ele acaba sendo o cara protagonista do processo. Mas você não acha, você já me disse isso uma vez, que muitas vezes te contrataram para automatizar a estupidez? Era errado o que tinha que ser feito, mas tudo bem, eu automatizo e vamos que vamos. Porque é aquisição digital, né? O que acontece muito é o seguinte: o vizinho comprou e você acha que o dele comprou, eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que comprar, né? Aí eu compro. Só que os meus processos não estão funcionando bem. Meus processos estão todos, vamos dizer assim, desorientados, né? No sentido de um objetivo. Aí você automatiza a idiotice, a imbecilidade. Tá vendo como isso aí quando o cara tem... eu sempre disse em consultoria, há uma máxima em consultoria que diz assim, quando o cliente sabe pedir, é provável que ele esteja pedindo errado. É muito provável que ele esteja pedindo errado, porque não tem esse desbravador. Quer ver? Então deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês saírem no muro aí. Quer ver? Ó? Eu já vi, esse cara, para mim, ele é de 3 áreas diferentes. Independentemente da posição que ele ocupa, ou ele é da área da qualidade, ok? Mas para mim esse é o pior. Eu vou dizer por quê. Embora ele conheça muito do que a gente está falando, ele não tem orçamento, todo mundo engole ele na companhia, porque ele é o cara chato que fica mostrando então as não conformidades. Ele fala um qualitês desgraçado que não dá para conversar também. Então, ou esse cara é o cara da qualidade, que nos abre esse caminho, mas é o cara que menos tem orçamento, é o cara que menos tem orçamento para fazer as coisas. O segundo cara que começa a desbravar é o cara da estratégia. É o cara que cuida da estratégia da companhia. Ele acaba sendo o protagonista dessa iniciação. Nesse caso, dá muito mais certo, porque ele tem orçamento, ele conversa com o presidente em igual nível, ele não é um submisso do presidente, né, desse principal cara. O terceiro cara que eu vejo dar certo nessa protagonizar essa história é o cara de compliance, ou o cara de auditoria, vamos pensar assim. Ele acaba vendo que as coisas não estão adequadas e acaba acordando primeiro que os outros e sabendo os rumos que a coisa vai ter que tomar. Então, nessa ordem, eu diria, né? O mais frequente é o cara da qualidade, que normalmente sofre um pouco da credibilidade interna, ele virou chato, de galocha. De segundo, o cara de estratégia. E o terceiro é o cara de compliance, de auditoria. Mas, na minha opinião, sabe quem deveria ser esse cara? De RH. Porque é uma mudança de modelo mental, é uma mudança de cabeça, é ele que deveria liderar esse processo. E nós vamos fazer um programa só disso aqui.
esse cara não saca que é ele o cara que deveria protagonizar qualquer coisa que se referisse à primazia da gestão, porque nós estamos falando de mudança. O que vocês acham dessas 4 áreas aí? Vocês também compartilham disso, não? Bom, eu já tinha começado falando para você que eu acho perigoso a área de qualidade. Eu já nem quero, dentro das organizações, que tenha uma, porque é uma confusão de achar que a responsabilidade, enfim. A gestão estratégica tem sido um caminho que eu tenho perseguido, que aí você junta mesmo e tal. Mais do que o compliance. Mas acho que o que você traz é fantástico, Pavani, mas precisamos ainda amadurecer tanto o que é gestão de pessoas dentro das organizações, que é algo para pensar, chegar nisso lá na frente, porque até hoje eu ainda vejo que a gestão de pessoas dentro das organizações está muito relacionada a processinhos de seleção, capacitação, administração, e não se tem a dimensão do que essa terminologia quer dizer, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um papel aí crucial de evoluir o conceito primeiro, porque senão você diminui ainda mais a possibilidade dessa mobilização se você não avançar no conceito. Hoje, eu acho perigoso colocar essa mobilização na gestão de pessoas no jeito que está concebido isso nas organizações ainda, mas a ideia é fantástica, né? Gosto dela. O que você acha, Paulo? Pode radicalizar aqui no programa? Pode. É como você falou, a gente se dá até o primeiro soco. Primeiro, o cara de qualidade é um corretor de não conformidade, né? Porque não conformidade é moeda de troca, né? Pô, se o senhor me dá uma não conformidade aqui, eu não te pago a cerveja no happy hour. Então, não vou, né? Vamos trocar aquela não conformidade por aquela outra. Você é muito mal, você é mal demais. Eu quero ser seu amigo, viu? Eu quero morrer seu amigo. O profissional da qualidade é corretor de não conformidade, né? Aí, quando chega faltando um mês para a auditoria, todo mundo junta ali. Bom, agora nós somos todos amigos, né? E a gente crucifica um aqui, mas é só de bobeira mesmo. Não vai atrapalhar seu bônus no final do ano, não. Então, não seria o cara da qualidade. Não. O cara do compliance, coitado, ele só busca o que está debaixo do tapete, né? O problema é que tem muito tapete, na empresa ele nunca acaba de passar a vassoura, então não tem tempo para isso. Entendeu? E o pessoal de gestão de pessoas seria muito bom se ele não quebrasse o tempo todo dele buscando reduzir o turnover, né? Então, a preocupação dele é quem está saindo e não por que as pessoas estão saindo. Então, também é outro profissional também que seria maravilhoso, concordo. Todas as iniciativas, acho que teriam que ser da área de gestão de pessoas, mas muito, muito pouco provável, porque ainda não, vamos dizer, não conseguiram sair do psicológico, da psique para a materialização, né, das coisas. Então, não consegue pensar de forma mais racional. E esse profissional precisa um pouquinho desse tipo de pensamento. Eu sou a favor da criação desse cargo que agora está surgindo. Inclusive, o MIT... Não. O MIT agora está lançando uma graduação, pós-graduação, um cara chamado Chief Digital Officer. CDO. CDO, né? Esse cara é o cara que busca exatamente o quê? Tirar o ser humano da equação na qual tarefas repetitivas e problemas de baixa complexidade não é atribuído para esse cidadão, entendeu? Então, o Chief Digital Officer é aquele cara que vai buscar exatamente como a tecnologia vai conseguir exatamente substituir esses papéis de baixa eficiência dentro da empresa, ou por ser repetitivos, e o que é repetitivo não faz jus, né? Dentro do mundo
na nova economia, e também pessoas que trabalham para resolver problemas que qualquer sistema pode resolver. Entendeu? Então, esse cara busca esse tipo de conexão. E aí sim, para ele conseguir isso, para ele conseguir acertar nesse processo de digitalização, ele tem que estudar gestão. Porque... Ele tem que estudar, entendeu? E aí, corroborando, eu não conhecia o CDO, eu conhecia o CMO, que é Change Management Officer, quer dizer, o gestor o gestor da mudança organizacional, né? Change Management Officer, um termo novo que, para quem se formou, como eu, lá no HCMBOK, né, do HUCMI, tem tido essa característica. Mas você concorda que é de estratégia? O que você acha, Navilha? É o cara de estratégia, então? Pelo menos eu estou vendo aqui que deveria ser o cara mais... Eu vou pôr uma pimenta nesse negócio aí. Só para terminar. Na ausência desse profissional, eu colocaria com o pessoal de planejamento. Seria o pessoal da estratégia. Você sabe que tem organizações que têm 2 caras para cada função. Não sei se você lembra disso, né, Ivana? Eu não posso citar o nome da empresa aqui, mas ela tinha um presidente para cuidar do dia a dia e um presidente para cuidar do futuro. Sempre 2 pessoas que ocupam o mesmo cargo, um com foco no agora, outro com foco no futuro. Então, isso também é uma coisa bacana para pensar. Mas diga, Neville, o que você ia dizer? Então, eu vou provocar um pouco aí, embora eu acredite que os recursos humanos, sim, deveria ser um dos catalisadores, mas eu vejo que hoje, na prática, é uma utopia completa, tá? Nenhuma faculdade de recursos humanos, o cara vai sair em tecnólogo de recursos humanos, vai falar para ele que ele tem que trabalhar cultura, gestão, vai ensinar ele a lidar com férias, planejamento de cronograma de treinamentos, como contratar pessoa, é isso que ele vai aprender. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, na verdade, eu tenho estudado um pouquinho aí sobre qualidade 4.0, né? Eu sou um fã da indústria 4.0 e tenho alguns adendos aí e vou te falar que é o seguinte, isso já meio que está acontecendo e a principal área que tem demandado melhorias de gestão de forma a automatizar processos com resultados, em alguns artigos internacionais aí, é o TI, meu querido. É o pessoal de TI. A área da qualidade é o 4º nos artigos citados. Eu me esqueci de falar ele. Então, o pessoal do TI é um agente, com certeza, um possível catalisador e talvez o mais propício para o futuro, de trazer isso com todo o potencial que o RPG tem. Né? Não, então, bem lembrado, porque eu estou lembrando aqui, esses caras têm protagonizado as verdadeiras mudanças, muitos despertares, né? Mas é importante, por isso que eu falei do Chief Digital Officer, que esse Chief Digital Officer é o cara que está dentro da estratégia. Exatamente, casa com o Paulo. Porque se ele for um recurso de suporte, nós já conversamos sobre isso, Pavani, várias vezes. Se ele for recurso de suporte, ele vai ser um mero administrador de escovador de bico. É o cara que monta a rede, né, Paulo? Exatamente. É o cara que receta o micro. Não, o cara tem que estar junto com a estratégia do negócio, exatamente. Então, mas ele tem o potencial de trazer muito algumas perspectivas. Você sabe, nesse sentido que vocês estão comentando aí, é lamentável, mas o curso de administração não ajuda esse cara a ser o protagonista das coisas, né? Não. Forma um refém, um subserviente, um cara muito ruim para essa função. Se candidata a presidente do CRA, cara, faz esse favor aí. Você sabe que os cursos de administração... Pavani está no IBCC, né, Pavani? Eu vou dizer uma coisa para você, cara. É muito ruim. Eu fiz 3 tipos de curso na minha vida. Eu me formei, antes de fazer administração, eu fiz tecnologia, então lidei com engenheiros, né, com esse tipo de profissional, das exatas. Depois fui fazer administração e depois fui fazer medicina. E eu posso lhe assegurar, no curso de administração eu tinha metade dos professores bons e metade dos professores Zé Ruela total, não serve para absolutamente nada.
mas dava sua aula lá, dá para conviver com aquele cara. No curso de engenharia, 70% dos caras eram bons, 30% não servia para nada, mas o número de gente boa. Agora, num curso de medicina, meu amigo, não tem o que fazer, cara, só tem gente boa, não tem gente Zé Ruela. Por quê? Porque não dá para dar uma aula que se baste. A aula é sempre assim, ó. Alguma dúvida? Você tem que ler 45 livros antes de assistir a aula. E a beleza, que é aquilo que eu tinha visto, é que quando você faz uma pergunta, eu duvidava que ele ia saber responder. Que era na página 300 do livro 4 que ele tinha sugerido. E o cara respondia, porque o cara realmente tem a experiência e manja do riscado. O que eu vejo hoje, né? Esse perfil de desbravador que a gente está chamando aqui, esse cara não sai dos cursos da academia assim. Que sai dos cursos de pós-graduação. É mais um perfil mesmo do cara, né? É um cara que tem, às vezes, até diametralmente oposto. Ele nem tem a formação sustentada, que acho que prejudica de alguma certa forma, ele vai ter menos ouvidos por causa disso, mas tem muita gente que tem essa capacidade de chegar, que é muito mais capaz de lidar com as pessoas, ele tem a capacidade do relacionamento, né? É isso que Opa, talvez... eu vou até um pouco mais pesado aí, assim, já que é para chutar o balde, como diria o Paulo ali, né? Não é só a universidade, não, a gente desde a nossa formação escolar, conduzido a resposta certa numa provinha e passa para a próxima fase. Então, o cara chega lá no topo, ele quer saber como é que ele passa para a próxima fase, ele não quer saber se as coisas estão funcionando como deveria. A gente é condicionado roboticamente à escola, né? Você vai perceber na faculdade de medicina, eu fui, vamos dizer assim, me virar a aprender de verdade no mestrado, né? Até então você queria aprender para passar numa prova. E quando você tem eu costumo dizer, nesse sentido de utilidade para a sua formação, para o seu conhecimento, ele pouco vai lhe servir. É o problema da sociedade 5.0 que não tem, ninguém conhece a próxima etapa. E nem sabe qual é o superpoder que você precisa ter para poder encarar. E não existe a resposta certa, né, Paulo? Não existe. Tem várias formas de chegar no mesmo lugar. Faz parte do book de profissões que não existem ainda. Faz parte do book de profissões. Que coisa, que conclusão desgraçada. Que conclusão desgraçada, né? Mas Bando de louco. Eu admiro muito a Ivana, porque a Ivana tem uma capacidade de fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Ela tem várias vezes na vida, e não é tão grande, nós não somos amigos há tanto tempo assim, né? Nós temos uma aproximação importante, mas ela é capaz de dizer assim, não, isso não é por aqui que nós temos que ir, é por ali. Sabe, uma pessoa que raciocina o jeito de conduzir as coisas de uma maneira que ela seja encaminhada para o bem comum, para a forma mais adequada de pensar. Eu acho isso uma dádiva, sabe, Ivana? Eu acho realmente uma coisa que a gente precisa ser capaz de ensinar aos outros, porque é essas pessoas que mudam inicialmente o mundo. As outras pessoas vão aderir, é um processo de adesão, mas para convidar o adeso é que é o pepino. Ivana, não é à toa que a primazia da gestão está logo em cima de você aí. Estou vendo aqui, eu estou me sentindo com esses elogios do Pavani, vai vendo. Não, mas hoje é verdade. Hoje eu não vou caber na cama que durmo. Mas não é tão simples. Não é tão simples não fazer isso, é um negócio difícil. A gente valoriza o adeso, mas aquele cara que proclama a adesão é o cara. Mas eu queria pegar isso que você está falando aí de mim e fazer 2 comentários aqui. Um relacionado a isso que vocês estavam falando da academia. Né? Engraçado que eu atuo dentro da academia. Mas isso que você está falando, que a gente tem que ensinar, Pavani, eu ouvi muito durante as minhas consultorias que eu preciso de um consultor que seja menos teórico e esteja comigo. Né? E aí eu fui aprendendo na vida que a academia ela é boa até um determinado ponto. Porque, cara, tem gente que sabe dar muito da aula e não sabe o que fazer na prática. Exercitar o conceito
é o grande diferencial de quem... A teoria na prática, né? Como a gente de fala quem que quer realmente mobilizar, sabe? Porque é importante, novamente, né? Você mobiliza as pessoas quando você realmente consegue demonstrar o que ela vai ganhar com aquilo. E para mostrar isso, cara, você precisa trazer exemplos práticos, né? Eu até digo nas aulas que eu dou que eu não dou aula, eu conto o que eu faço. E isso daí é uma diferença grande, né? Você poder pegar os livros, mas exercitar e contar a história, né? Eu acho que isso é um fator. A outra coisa, que só para finalizar aqui, Pavani, às vezes, quando você perguntou da valorização desse mobilizador, me fez lembrar de um momento que eu vivi, que eu falo assim, olha, vamos entender direito o que é valorizar, né? Esse mobilizador, porque eu lembro de uma vez de uma unidade hospitalar que eu trabalhei, e depois que eu saí dessa unidade, depois de um tempinho, encontrei uma pessoa que fez assim, puxa, Ivana, depois que você foi embora, nunca mais foi a mesma coisa, e pererei, falou o quanto que era bom quando eu estava lá, e pipipi, popopó. Aquilo foi me dando uma agonia, uma angústia, que a pessoa até virou para mim e falou assim, você não está gostando dos elogios? Né? Pô, a gente sente maior saudade tua. Eu falei, sinceramente, eu estou deprimida com teus elogios, porque se eu faço tanta falta lá, é porque eu não deixei nada. Né? Sair e acabou. Então, a valorização, sabe, Pavani, hoje, se você falar assim, Ivana, como é que você se sentiria valorizada? Para mim, valorização é assim, acredita, confia, né? É assim que eu me sinto valorizada. Não é com reconhecimentos, outros, que não seja me dar autonomia para eu mobilizar as pessoas. Sabe o que me deixa muito entristecida mesmo? É quando eu falo, vamos fazer, vamos divulgar. Espera um pouquinho, que não é o momento. E não é a questão do momento pela observação que você citou aqui. Quando eu falo assim, Pavani, vamos por esse caminho, recua aqui, vamos por lá, é porque eu estou observando cultura, movimento da casa, mas muitas vezes, quando eu vou tentar mobilizar, não é por essa observação, é pelo receio, sabe, de que o que eu estou colocando vai prejudicar essa liderança, esse chefe. Pô, isso é uma desvalorização. Valorizar é confiar, né? Não, e você sabe que você levantou uma coisa, eu vou colocar aqui o teaserzinho do Neville, da empresa do Neville, para a gente vir com que bom, que tal, que pena. Mas eu acho que você falou uma coisa importante. Se esse mobilizador for o empurrador, não valeu, porque quando ele vai embora, deixou de ter o cara para empurrar. Ele tem que ser o acordador, o despertador, para que a autonomia aconteça a partir de então. Por isso que ele chega uma hora que ele perde a importância, porque ele conseguiu assegurar um alastramento conceitual engajado. É esse cara que eu estou falando, não o empurrador, que tem um empurrador, o tal do representante da direção, que a ISO chamava, né? O que ele era? Ele era substituto da direção, não era representante. Diga, Paulo. Pavani, tinha um professor no meu curso de matemática que falava assim, o difícil não é achar uma teoria na prática, o difícil é achar alguma prática na teoria. Fantástico, né? Muito de alto nível aqui. Vamos ver o institucional da ACC e depois a gente volta para fazer o fechamento do que bom, que pena e que tal.
Aí. Beleza, então, senhores. Olha, alto nível o negócio aqui, hein? É a sensação que eu tenho quando a gente vai terminando, eu saí muito melhor do que como eu entrei. Vamos lá, então. Primeiro, o teaserzinho do Que Pena, para a gente falar que pena, tá bom? Pensa aí no que pena de vocês. Vou começar com o que pena aqui. Que pena que a gente valorizou pouco até hoje esse desvabrador. A gente só reclama que não tem o engajamento da alta direção. Mas se não fosse o desbravador, nós estávamos na roça. Seu que pena, Ivana? O meu que pena vai ser o que o Paulo falou. Que pena que ainda está difícil encontrar a prática da teoria. Que pena. Beleza. O seu que pena, Neville? Que pena que a gente precisa encontrar esse desbravador, né? Que pena a gente tem que achar uma pessoa para fazer isso. Isso teria que ser muito espontâneo, teria que ser natural nas organizações. É verdade. Paulo, o seu que pena? Sem áudio, sem áudio. Que pena que eu não ligo o áudio. Graças. Depois da prática, na prática foi horrível. Soltar essa. Que pena que eu não tenho um cão perdigueiro para achar esse caboclo, esse cabra da peste, que a gente não acha nunca. Tem um outro que pena que esse cara não existe em toda empresa, né? Tem empresa que não existe esse desgraçado e fica lá, morfando no limbo, né? Beleza, então, agora o seu que bom, hein? Vinheta do que bom. Começando por você, Paulo, o seu que bom. Que bom que é um papel novo, que todo mundo pode se apoderar dele, que é o cara da tecnologia dentro da estratégia. Olha. Neville, o seu que bom. Eu vou aproveitar o Paulo aí, que bom que a gente está mudando esse olhar de área, né? Que tem que vir de uma área específica e pode ter lugares diferentes que esse protagonista pode aparecer, né? Ivana, o seu que bom. Que bom que tem pessoas que se colocam à disposição para ser esse desbravador, né, esse catequizador, ainda que isso possa trazer alguma sofrência. O meu que bom é que nos meus 32 anos que vivo exclusivamente de consultoria, eu tive centenas desses caras à minha volta, protagonizando aquilo que a gente veio fazer. Minhas homenagens a esses caras. Eu teria vários nomes a dar, mas vou chamar de protagonistas, alavancadores de ideias. Vocês são pessoas muito importantes na minha vida e na minha carreira. Agora, o seu que tal? Agora, aleatório depois, hein? Vinhetinha do que tal? Eu gosto desse negócio. Adoro vinhetas. Paulo, o seu que tal? Microfones. Capaz. E é o cara da tecnologia, hein? É a posição que não dá por causa do microfone. Não tem jeito. O cara faz as coisas numa velocidade. Numa velocidade. Ei, que tal tu me apresentar esses caras? Ivana, o seu que tal? Se você não tem o perfil do desbravador, que tal não atrapalhar o desbravador? Porque esse cara só tem jeito para atrapalhar ele, né? Sensacional o seu que tal. Que tal? Fala você, Neville. Depois eu falo que tal, que eu não pensei no meu aqui. Eu vou falar aí, ó, você que está vendo aí, que tal a autodireção ouvir o desvabrador, né? Que tal baixar um pouquinho a orelha e escutar o que esse iniciador tem para falar um pouquinho, que pode ajudar o negócio. Que tal você assistir o Repaginar toda segunda-feira e usar isso aqui como abridor de mente para você ser o desbravador que a organização precisa? Aí você só tem que fazer uma coisa, dar o link para esse cara assistir e você já está começando a fazer muita coisa.
Que tal você dar o link para alguém e fazer com que isso aqui chegue em muitos ouvidos para abrir as mentes das pessoas, né? É o nosso humilde objetivo aqui. Vocês acreditam que já é 9 horas, não? 9 horas, gente. Passa rápido. Já acabou o nosso negócio aqui. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Agora apertei o trem aqui. Aqui, Paulão, falando, interagindo conosco. Obrigado pelo parabéns. Boa noite. Até o próximo. Paulão, segunda-feira que vem vamos fazer o tema que você falou. E agora, virei chefe aí. Ah, legal. Nós vamos falar que a maioria dos líderes não estão preparados. Bom, a gente deixa isso aí para lá. Tchau final para cada um de vocês e a gente encerra o nosso episódio número 5 do Repaginar. Neville, Ivana e Paulo, seu tchau. Até mais, meus queridos. Lembrando sempre, inscreve no canal aí, deixa like, dislike, comenta e tudo mais aí, notificações, sininhos, Pedido por informal. Favor. Cliquem, escrevam, mesmo que você estiver assistindo a gravação. Escreva lá. É isso, obrigada por esse momento. Ótimo. Concurso, achem a prática na teoria e ganhem $1 milhão. De dólares. Vale a figura. E eu te vejo segunda-feira que vem no Repaginar. Fique atento. Até mais. Tchau, tchau. Agora, senhores, vou botar o teaserzinho final e vocês fiquem aí para a gente fechar o nosso dia. Cadê aqui? Como é que fecha esse negócio? Perdi aqui. Agora, já.